Eles dizem que a memória pode pregar peças, mas e se a realidade de fato tivesse mudado? Antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sino. Aqui, você nunca mais verá o mundo com os mesmos olhos. Hoje, vamos explorar um fenômeno tão estranho que parece ficção científica, mas que vem sendo relatado por milhares de pessoas no mundo todo: o efeito Mandela. Você lembra do Mickey com suspensórios? Do espelho, espelho meu? Do homem que desviveu na prisão e mesmo assim foi visto anos depois presidindo uma nação? Parece confuso? Pois é só o começo. Há quem diga que estamos vivendo em realidades paralelas, linhas do tempo que se cruzam, ou até mesmo em uma simulação. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, talvez até suas memórias mais sólidas pareçam suspeitas. O termo efeito Mandela nasceu de uma confusão histórica. Em 2009, a pesquisadora Fiona Broome percebeu que várias pessoas, de diferentes países, juravam que Nelson Mandela havia desvivido na prisão nos anos 80. Elas lembravam de noticiários, funerais e até discursos de líderes mundiais lamentando o ocorrido. O problema? Mandela estava vivo e só desviveria em 2013. Essa lembrança coletiva, detalhada, específica e falsa, deu início a uma onda de questionamentos. Como tantas pessoas poderiam lembrar da mesma coisa errada, do mesmo jeito? A ideia de que seria apenas um erro de memória não bastava. Era como se algo tivesse realmente mudado, como se a história tivesse sido reescrita e só alguns tivessem percebido. Desde então, milhares de relatos surgiram. Pessoas que lembram nomes de marcas diferentes, cenas de filmes que nunca existiram, logotipos que mudaram sem aviso. São detalhes pequenos, mas que causam um profundo desconforto. Se essas memórias são falsas, o que mais pode ser? E se não forem falsas? Alguns especialistas em psicologia tentaram explicar o fenômeno como uma falha de memória coletiva, um tipo de confabulação em massa. Mas essas explicações racionais parecem não dar conta da intensidade e volume dos relatos. Há algo mais profundo e possivelmente mais sinistro por trás. Será que nossa realidade é tão estável quanto acreditamos? Ou estamos vivendo em uma estrutura mutável, onde a verdade pode ser alterada e nem todos percebem? Imagine crescer assistindo a um desenho animado e, anos depois, descobrir que o nome daquele personagem era diferente do que você e todos ao seu redor sempre disseram. É exatamente o que acontece com casos famosos do efeito Mandela, como o urso da série infantil Berenstain Bears. Milhares de pessoas lembram claramente como Berenstein, com E, mas registros, livros e imagens atuais mostram Berenstein, com A. Para quem vive esse tipo de dissonância, não é apenas uma grafia diferente, é a quebra de uma linha do tempo. Outro caso emblemático envolve o filme Star Wars. Muitos fãs se lembram de Darth Vader dizendo a frase icônica, "Luke, I am your father." Mas segundo os registros oficiais, a frase correta sempre foi, "No, I am your father." A diferença pode parecer pequena, mas milhares juram ouvir a versão anterior, ecoando desde a infância. Esses lapsos são pequenos detalhes, sim, mas representam rachaduras no que entendemos como realidade. Quando milhões compartilham da mesma lembrança que supostamente nunca existiu, o problema deixa de ser individual e se torna um mistério coletivo. Quem está certo? O presente documentado ou o passado lembrado? Psicólogos sugerem que a mente humana é falha, propensa a distorções e reconstruções equivocadas de fatos. Mas será que isso explica por que tantas pessoas têm as mesmas memórias específicas? Ou estamos diante de um sintoma de algo maior, algo que afeta não apenas a mente, mas o próprio tecido do tempo? Seria a memória coletiva uma forma de resistência à alteração da realidade? Ou um eco de uma linha temporal que já não existe mais? Em 2008, o mundo assistia com expectativa ao início das operações do LHC, o Grande Colisor de Hadrons, do CERN, na fronteira entre Suíça e França. Oficialmente, seu propósito era entender partículas fundamentais,
recriando as condições do Big Bang. Mas entre as engrenagens do maior acelerador de partículas do mundo, muitos veem algo mais: um possível gatilho para alterações temporais. Teóricos afirmam que a colisão de partículas em velocidades próximas à da luz poderia gerar microburacos negros, distorcendo não só o espaço, mas o tempo. Seria esse o ponto de ruptura que teria desencadeado o efeito Mandela? Muitos conectam o aumento desses relatos a partir de 2010 com a intensificação dos experimentos no LHC. Um caso curioso ocorreu quando o CERN publicou um vídeo artístico estranho e simbólico, uma dança ritualística no pátio da instalação, que levantou teorias sobre cultos e portais dimensionais. O vídeo foi removido, mas reforçou as suspeitas de que algo oculto está por trás da ciência oficial. Há também quem acredite que o CERN esteja, de forma não intencional ou até mesmo controlada, rompendo com camadas da realidade e fundindo linhas temporais. O conceito de multiverso, antes ficção, tornou-se pauta em círculos científicos. Se várias realidades coexistem, colidir partículas pode ser a chave para invadir fronteiras que antes eram intransponíveis. O mais inquietante não é a possibilidade da tecnologia ser a culpada, mas a ideia de que já ultrapassamos o ponto sem retorno. Se o CERN já abriu uma fresta entre realidades, talvez o mundo como conhecíamos tenha sido substituído por uma versão ligeiramente diferente. Quando o efeito Mandela é mencionado, muitos reagem com descrença. É só uma falha de memória coletiva. Mas o que dizer de documentos históricos que desaparecem dos registros públicos? De falas de presidentes que já foram vistas em vídeos e hoje não existem mais? Ou de logotipos que de repente mudaram mesmo em arquivos físicos antigos? Um exemplo clássico é a frase dita por Darth Vader: "Luke, eu sou seu pai." Muitos afirmam lembrar com clareza, mas ao assistir novamente, a fala correta é "No, I am your father." Os arquivos antigos, inclusive VHS, também estão corrigidos. A pergunta que fica: alguém os alterou? Ou estamos lembrando de algo de outro lugar? Outro caso curioso ocorreu com o logotipo da Ford. Em versões antigas impressas, um pequeno laço aparece na letra F, algo que muitas pessoas juram nunca ter existido, mas agora está lá. E essa mudança está presente até em documentos físicos impressos antes da era digital, como se a realidade tivesse sido retroativamente ajustada. O mais inquietante é o silêncio das grandes instituições. Cientistas, empresas e órgãos governamentais evitam tocar no assunto. Por que tamanha cautela diante de algo supostamente tão inofensivo quanto falhas de memória? Será que reconhecem algo que não pode ser revelado? Relatos surgem de pessoas com lembranças específicas de eventos que oficialmente nunca aconteceram, como países com nomes diferentes, acidentes históricos que nunca existiram, ou até familiares que, segundo registros atuais, nunca nasceram. O padrão é sempre o mesmo: uma sensação de desalinhamento com o mundo. Essas anomalias não podem mais ser tratadas apenas como coincidências. Quando milhares de pessoas em países diferentes compartilham a mesma lembrança que nunca aconteceu, talvez estejamos diante de uma verdade incômoda. A realidade está sendo reescrita e não querem que percebamos. Se estamos vivenciando alterações sutis, ou nem tão sutis, na realidade, a questão inevitável surge: e se tudo isso for, na verdade, um sistema manipulável? Essa ideia nos leva direto à hipótese da simulação, proposta por filósofos, físicos e cientistas renomados, como Nick Bostrom e até Elon Musk. Segundo essa teoria, o universo como conhecemos seria apenas um ambiente virtual incrivelmente avançado, onde todos nós somos parte de uma simulação hiperrealista. Em um sistema como esse, pequenas mudanças, como a escrita de uma marca, a localização de um país no mapa ou o número de pessoas em um evento histórico, poderiam ser ajustadas com linhas de código. Mas aqui está o detalhe mais assustador. Esses ajustes seriam feitos silenciosamente, sem aviso prévio. E mais, o sistema também incluiria mecanismos para recalibrar nossa memória, nos fazendo duvidar da realidade anterior.
um verdadeiro patch de atualização no próprio tecido do mundo. A ideia parece absurda à primeira vista, mas e se for mais lógica do que pensamos? Afinal, jogos de realidade virtual estão cada vez mais imersivos. A inteligência artificial está se aproximando da consciência. Computadores quânticos já processam milhões de possibilidades ao mesmo tempo. E se uma civilização futura, ou paralela, nos colocou dentro de uma estrutura simulada para estudar nosso comportamento? As constantes alterações no espaço-tempo, somadas à ausência de provas definitivas sobre a origem do universo, da consciência e da matéria escura, reforçam a possibilidade de que este mundo seja apenas uma representação, uma espécie de Matrix real, mas cuidadosamente velada. Se essa hipótese estiver correta, o efeito Mandela seria apenas um sintoma de uma realidade maleável, um defeito no sistema, um erro de código, ou pior, uma mensagem deixada para os que ainda estão despertos. Além de lembranças trocadas de marcas e filmes, há relatos que ultrapassam o senso comum e mergulham em algo ainda mais desconcertante. Pessoas que afirmam ter presenciado realidades alternativas por completo. Mundos com regras físicas distintas, cidades que não deveriam existir, pessoas que nunca nasceram, mas que são lembradas com detalhes. Um dos casos mais emblemáticos é o do Homem de Taured, registrado em 1954, no aeroporto de Tóquio. Um homem supostamente comum, ao ser interrogado sobre seu passaporte incomum, afirmou vir de um país chamado Taured, que, segundo ele, ficava entre França e Espanha. O problema? Esse país nunca existiu nos nossos mapas, e após ser colocado em vigilância, ele simplesmente desapareceu. Há também registros de pessoas que acordaram falando idiomas inexistentes ou lembrando com exatidão de eventos que jamais ocorreram em nossa linha temporal. O que impressiona nesses relatos não é apenas o conteúdo fantástico, mas a consistência emocional dos envolvidos. Pessoas comuns, sem histórico de delírios, aterrorizadas pela quebra da realidade que vivenciaram. Em fóruns online e sessões de hipnose regressiva, muitos relatam ter memórias paralelas, como se tivessem vivido uma vida inteira em outra realidade antes de acordar aqui. Nomes de ruas que mudaram, familiares que nunca existiram, ou até cidades com topografias completamente diferentes. Tudo isso alimenta a possibilidade de que estamos presenciando não apenas uma reescrita da realidade, mas uma sobreposição de dimensões. Seriam essas experiências fragmentos de outras linhas do tempo que colidiram com a nossa? Ou falhas em um grande sistema simulacional, expondo arquivos de backup que não deveriam ter sido acessados? Seja qual for a explicação, esses testemunhos reais apontam para algo inegável. A realidade que vivemos não é tão sólida quanto parece. E quanto mais pessoas despertam para isso, mais difícil se torna ignorar o que está acontecendo. Conforme mais casos do efeito Mandela surgem e ganham força nas redes, uma teoria ainda mais inquietante começa a se formar. E se o que estamos vivenciando for o resultado de uma verdadeira guerra entre realidades? Uma disputa silenciosa, onde linhas do tempo colidem, memórias são alteradas e universos inteiros são apagados como arquivos corrompidos. Imagine que cada escolha, cada evento histórico e cada tecnologia desenvolvida gerem uma ramificação. E agora, imagine que existe uma inteligência, humana ou não, tentando controlar qual dessas linhas deve prevalecer. Uma espécie de curadoria da realidade, onde versões inconvenientes são editadas, enquanto outras são promovidas como a verdade oficial. Seriam os efeitos Mandela apenas os bugs desse processo? Muitos teóricos apontam que o aumento desses fenômenos coincidiu com avanços no campo da computação quântica e da inteligência artificial. Seria coincidência? Ou as máquinas já estão manipulando a própria estrutura do nosso tempo e espaço em escalas que nem compreendemos ainda? A possibilidade mais sombria é que não somos apenas observadores nesse jogo. Somos peças.
E a confusão que sentimos ao lembrar de um logotipo antigo, uma fala famosa ou um evento que não aconteceu pode ser o sistema nos alertando. Algo está errado. Então, se você já sentiu que o mundo não é mais o mesmo, talvez sua intuição esteja certa. Talvez a realidade esteja sendo reescrita, aos poucos, linha por linha. E você, consciente ou não, esteja testemunhando essa reconstrução ao vivo. A verdade sobre o efeito Mandela talvez nunca seja oficialmente reconhecida. Afinal, como provar que o passado foi alterado, se todas as provas foram apagadas junto com ele? O que resta são memórias, emoções e aquela sensação persistente de que algo não se encaixa. Texto padrão. Portanto, se um dia você acordar e perceber que o mundo ao seu redor parece diferente, não ignore essa intuição. Talvez você esteja entre os poucos que conseguem enxergar as rachaduras. E se a realidade está mesmo se reescrevendo? A pergunta que fica é: quem está segurando a caneta?